Você já se perguntou o que torna um ditador tão temido? Por que algumas figuras históricas conseguem deixar uma marca tão profunda na humanidade que seus nomes ainda causam calafrios até hoje? No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e o impacto de 10 dos ditadores mais temidos da história. Vamos entender suas trajetórias, suas ideologias e como seus regimes transformaram o mundo. Prepare-se para uma viagem pelo lado mais sombrio da história. Benito Mussolini, o homem que trouxe o fascismo à Itália, começou sua carreira política como um socialista. No entanto, desiludido com o socialismo, Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista em 1919. Seu carisma e habilidade para a oratória o levaram ao poder em 1922, quando marchou sobre Roma e foi nomeado primeiro-ministro. Mussolini transformou a Itália em uma ditadura totalitária, centralizando o poder e eliminando a oposição. Seu regime foi marcado pela repressão brutal, censura e a criação de um Estado policial. Ele incentivou um culto à personalidade e tentou restaurar a glória do Império Romano através de campanhas militares, como a invasão da Etiópia em 1935 e a aliança com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A participação da Itália na guerra foi desastrosa, levando à sua captura e execução em 1945. Adolf Hitler, talvez o ditador mais infame da história, ascendeu ao poder na Alemanha em 1933 como líder do Partido Nazista. Hitler capitalizou a humilhação nacional e as dificuldades econômicas pós-Primeira Guerra Mundial para ganhar apoio. Uma vez no poder, ele rapidamente consolidou seu controle, estabelecendo um Estado totalitário baseado na ideologia de superioridade racial e antissemitismo. Sob seu comando, a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial e perpetraram o Holocausto, resultando na morte de milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos considerados indesejáveis. A brutalidade e ambição expansionista de Hitler deixaram uma marca inapagável na história mundial, levando à destruição e à perda de vidas em uma escala inimaginável. Sua liderança, marcada por discursos inflamados e uma propaganda eficiente, manteve a Alemanha em guerra até seu suicídio em 1945, quando a derrota era inevitável. Napoleão Bonaparte, embora muitas vezes lembrado como um líder militar brilhante e imperador da França, também é considerado um ditador por suas ambições imperialistas e governança autocrática. Subindo ao poder após a Revolução Francesa, Napoleão coroou-se imperador em 1804. Ele reorganizou a administração francesa, implementou o Código Napoleônico e expandiu seu domínio através de conquistas militares. Contudo, sua fome de poder levou a uma série de guerras que devastaram a Europa. A famosa invasão da Rússia em 1812 marcou o início do fim de seu império, que culminou com sua derrota em Waterloo em 1815. Napoleão foi exilado, mas seu legado, tanto positivo quanto negativo, permanece significativo até hoje. Ele deixou um impacto duradouro nas instituições europeias e nas estratégias militares, mas também é lembrado pela destruição causada por suas ambições. Joseph Stalin, líder da União Soviética, é conhecido por sua liderança despótica e pelos expurgos massivos que eliminaram qualquer oposição. Subindo ao poder após a morte de Lenin, Stalin transformou a União Soviética em uma potência industrial e militar, mas a um custo humano enorme. Milhões morreram de fome devido às políticas de coletivização forçada e outros milhões foram enviados para gulags, um sistema de campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime na União Soviética,
ou eram executados durante o Grande Expurgo. Stalin governava com mão de ferro, usando a propaganda e o terror para manter seu controle. Seu legado é um misto de avanço industrial e científico, mas também de sofrimento e repressão sem precedentes. Ele liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial, desempenhando um papel crucial na derrota da Alemanha nazista, mas continuou a governar com brutalidade até sua morte em 1953. Augusto Pinochet, que liderou um golpe militar no Chile em 1973, instaurou uma ditadura marcada pela repressão brutal. Pinochet governou até 1990, durante o qual implementou políticas neoliberais que transformaram a economia chilena, mas a um custo humano alto. Milhares de opositores foram presos, torturados ou desapareceram. Pinochet usava a força militar para eliminar qualquer forma de dissidência e consolidar seu poder. Apesar de ter deixado o poder em 1990, seu legado permanece controverso, com muitos lembrando o crescimento econômico, enquanto outros não esquecem as graves violações dos direitos humanos cometidas sob seu regime. Ele foi preso em 1998 por crimes contra a humanidade, mas morreu em 2006 sem ter sido julgado. Saddam Hussein, presidente do Iraque de 1979 a 2003, é lembrado por sua brutalidade e ambições expansionistas. Hussein consolidou seu poder através de purgas políticas e uma rede de segurança opressiva. Seu regime é conhecido por usar armas químicas contra curdos e iranianos e por reprimir brutalmente qualquer oposição interna. A invasão do Kuwait em 1990 levou à Guerra do Golfo, e sua persistência em desafiar a comunidade internacional resultou na invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Capturado e julgado, Saddam Hussein foi executado, deixando um legado de tirania e violência que ainda assombra o Iraque. Seu governo também é marcado pela guerra Irã-Iraque, que causou a morte de centenas de milhares de pessoas, e pelo culto à personalidade que estabeleceu em torno de si. Mao Tse-tung, líder revolucionário chinês, fundou a República Popular da China em 1949 e governou até sua morte em 1976. Mao implementou políticas que transformaram a China, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, mas com consequências desastrosas. O Grande Salto Adiante resultou em uma fome que matou milhões, e a Revolução Cultural destruiu o patrimônio cultural e causou perseguições massivas. Mao consolidou seu poder através de uma combinação de ideologia comunista radical e repressão brutal, criando um culto à personalidade que ainda influencia a China contemporânea. Seu legado é uma mistura de transformação revolucionária e sofrimento humano em escala colossal. Apesar das atrocidades, Mao Tse-tung é reverenciado na China como o fundador da nação moderna, refletindo a complexidade de sua influência. Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez na Venezuela, é um dos ditadores mais contemporâneos da nossa lista. Maduro assumiu a presidência em 2013 e rapidamente enfrentou crises econômicas e políticas severas. Sua resposta tem sido consolidar poder, suprimir a oposição e manipular o sistema eleitoral. A crise humanitária na Venezuela, com escassez de alimentos e medicamentos, levou a uma migração em massa e ao colapso social. Maduro mantém-se no poder através da força militar e da repressão, enfrentando críticas internacionais e sanções. Seu regime é marcado por violações dos direitos humanos e uma deterioração drástica das condições de vida no país. A polarização política e a violência aumentaram, tornando a Venezuela um dos países mais instáveis da América Latina.
Francisco Franco, ditador da Espanha, liderou o país após uma guerra civil sangrenta que terminou em 1939. Governando até sua morte em 1975, Franco instaurou um regime fascista que reprimiu brutalmente qualquer oposição. Durante seu governo, a Espanha sofreu censura, repressão política e execuções em massa. Franco conseguiu manter o poder através de uma combinação de apoio militar, repressão e uma aliança estratégica com a Igreja Católica. Seu regime deixou cicatrizes profundas na sociedade espanhola e a transição para a democracia após sua morte foi um processo complexo e doloroso. A Era Franco é lembrada tanto pelo desenvolvimento econômico que trouxe, quanto pelo sofrimento e divisão que causou. Fidel Castro, revolucionário cubano, derrubou o governo de Batista em 1959 e estabeleceu um Estado comunista em Cuba. Governando por quase 5 décadas, Castro desafiou a influência dos Estados Unidos na região e sobreviveu a inúmeras tentativas de assassinato e golpes. Seu governo trouxe avanços em saúde e educação, mas também foi marcado por repressão política, falta de liberdade de expressão e crise econômica. A relação tensa com os Estados Unidos culminou na crise dos mísseis de 1962, que quase levou a uma guerra nuclear. Castro permanece uma figura polarizadora, admirada por uns e odiada por outros. Sua longevidade no poder e a capacidade de resistir às pressões externas fizeram dele um ícone do anti-imperialismo. Ao longo da história, esses líderes não apenas governaram seus países com firmeza, mas também deixaram marcas permanentes na memória coletiva da humanidade. Seus regimes mostraram ao mundo os extremos do autoritarismo e os horrores que podem surgir. Ao estudar a vida e os atos desses ditadores, somos lembrados da importância de defender a democracia, a liberdade e os direitos humanos. Somente assim podemos evitar repetir os erros do passado e construir um futuro mais justo e pacífico. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Obrigado por assistir e até a próxima.